Bom, pessoal, no último vídeo a gente falou sobre a condição select, né, para recuperar dados da nossa tabela, recuperar um ou vários registros. E eu vou falar sobre uma condição aqui, dando um pequeno parênteses, um pequeno bônus, sobre um atributo para a otimização da nossa consulta. Por exemplo, se a gente executar essa consulta retornando todos os registros, retornando apenas um registro, vou pegar aqui esse e-mail, vou pegar o último aqui, esse último registro que a gente fez e vou executar. Se vocês repararem nessa condição, ele vai ter uma certa, como tem pouco registro no banco de dados, ele vai ter uma certa velocidade, né? Se a gente tivesse uma tabela com mais ou menos uns 100 mil registros, essa consulta demoraria um pouquinho para ser feita. Por quê? A gente não colocou um index nessa tabela. E o que é index? Index seria, tecnicamente dizendo, indexar esse valor na hora de uma consulta. Então, por exemplo, a gente tem várias colunas aqui e algumas colunas vão ser colunas chaves para a gente fazer consultas constantemente. Por exemplo, o campo delete é um campo que vai ser utilizado para fazer bastante consulta. O campo e-mail vai ser um campo utilizado para fazer bastante consulta. Então, esses dois campos, especificamente, a gente pode colocar eles como index. Então, se a gente vir aqui na tabela users, aqui nessa tab index, a gente já fez no último vídeo o campo único, ok? Que não pode ser aceito duplicidade. A gente pode vir aqui agora e colocar o e-mail e o campo delete como index. E aqui vou selecionar os dois campos, tá bom? Vou marcar aqui os dois campos, vou dar OK. E vou marcar eles aqui, ó, como key. Ou seja, essa chave vai permitir que quando eu fizer novas consultas, e lembrando que quando tiver bastante registros nessa tabela, as consultas serão otimizadas. Por quê? Quando a gente faz uma consulta de condição select from users where e-mail, basicamente o que o banco de dados faz? Ele vai buscar, por mais que a gente está passando no campo e-mail aqui, geralmente ele busca os dados coluna por coluna. Então, quando a gente está passando já um index, uma coluna indexada, ele primeiro vai dar prioridade nessa coluna indexada para depois ele consultar outras colunas. Então, basicamente, a gente dá uma otimizada nessa consulta. Óbvio que eu estou falando isso para quando existe uma tabela com muito registro, isso faz uma grande diferença. Para pouco registro, não se nota muito, mas seguindo uma boa prática e trabalhando já de uma forma um pouco mais correta no banco de dados, o index é uma coisa muito importante para ser utilizado. Então, vou salvar aqui agora, vou salvar essa alteração. Basicamente, se eu vim aqui agora, não vai ter uma alteração nítida, porque, como eu falei, tem pouco registro, e minha tabela também tem poucas colunas, né? Mas imagine uma tabela que tivesse mais ou menos 20 colunas, até ele fazer uma comparação de todas as colunas, até recuperar a informação, o dado, é uma coisa bem pesada e custa muito, né, para o nosso servidor. Então, dessa forma, utilizando o index, ele é uma coisa extremamente importante. Obviamente, você não vai colocar index em todas as colunas, porque não vale a pena, porque se você colocou index em tudo, então tudo é prioridade e nada é prioridade ao mesmo tempo. Então, ou seja, coloca o index de forma um pouco mais pensada em colunas que você realmente percebe que realmente é utilizado constantemente. Então, hoje, no meu caso aqui, as colunas que eu sei que vai ser utilizado muito para consulta vai ser e-mail e o campo delete. Por exemplo, se fosse uma pessoa física, uma tabela de pessoa física, teríamos CPF, que seria um campo muito utilizado, teríamos também o e-mail, que também seria muito utilizado. Acredito que seriam esses dois os campos mais utilizados numa pessoa física, dependendo de como for a tabela. Mas, reforçando, o índice é uma coisa extremamente importante, mas tem que ser utilizado de uma forma um pouco mais inteligente, visando sempre, né, a utilização de campos chaves que a gente precisa numa consulta, tá bom? Então esse é só um vídeo falando sobre a questão do índice na otimização também das nossas tabelas e das nossas consultas futuras.